Vamos lá, vamos lá. Já estamos aqui falando de aula. Eu tenho aqui para vocês o prometido da semana passada, porque eu não esqueci. Estou subindo para vocês, tá? Hoje, na aula de hoje, que na verdade sobe amanhã, vocês vão ter acesso aí. Essa é a planilha dos fornecedores SolarTech Intersolar de 2022. Eu estou dando de presente para vocês. São mais de 50, aqui está em ordem alfabética, tá bom? Estou trazendo para vocês aí nome, área, telefone. Alguém está falando aqui. Imagem ruim. Reinaldo, na verdade não é para você entrar no detalhe, fique tranquilo, não é para ficar olhando, não. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu só estou dizendo que ela existe e eu vou fazer o upload dela na plataforma, tá bom? Em PDF para você. Então, não precisa copiar nada aqui, não. Fica tranquilo. Aqui é só para você saber que tem e ela vai subir junto com essa aula para a plataforma. Lembra que a nossa aula é ao vivo aqui, você faz pergunta, a gente está aqui interagindo. Depois, amanhã, ela sobe para a plataforma e aí a gente sempre sobe os arquivos anexos, as informações. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para você é que a gente trouxe aqui exatamente para eu te ajudar, entendeu? Para você poder... Isso aqui são os contatos que nós temos, que eu peguei da feira, contatos novos, eu trouxe uma planilha atualizada, tá? Da onde é essa pessoa, se tem Instagram, qual é o site, e-mail, telefone. Se é só o telefone e o e-mail, tudo bem. Se não, você tem aqui o WhatsApp. Muitos deles, eu forcei muito para a gente ter o WhatsApp, tá? Para que você tenha com quem falar, não fique só na mão. O nome da pessoa, entendeu? Mariana Sortorigol, entendeu? Para você poder, Sartori, para você poder falar com a pessoa, tá? Eu não quero, não é só uma listinha, tá bom? É uma ferramenta. Você é integrador, sua lição de casa, entrar em cada um desses distribuidores. Você viu que eu tenho aqui, ó, distribuidor, tecnologia, banco, ó, BTG tem alguns bancos, tecnologia, o pessoal que tem newsletter, que tem a Pietá, que faz orçamentos, que faz orçamento de homologações. Eu trouxe um monte de gente aqui, tá? Para você olhar, pessoal de equipamentos, fornecedores, pessoal de estruturas, ou seja, sua obrigação, desculpa a expressão, mas eu estou te encorajando a isso, é entrar em cada um dos distribuidores e fazer um cadastro. É ir lá, olhar, ligar, ver o que o cara tem, como que o cara fornece. É isso que você tem que saber. Conversar, marcar uma visita. O cara é em São Paulo, ó, você está em São Paulo, vai em São Paulo, Belo Horizonte, ó, Mato Grosso, o pessoal do Mato Grosso que está aqui, né? Tem Minas Gerais, ó, tem um monte de gente, tem Nordeste, tem uns 3 ou 4 do Nordeste aqui também. É que essa aqui só parte mais, tá na da J, tá, ó. Tem do J até o Z. Então tem um monte de página aqui para você, tem mais de 50 fornecedores. Lição de casa para você. Entre em contato, manda uma mensagem, manda um e-mail. Lembra que eu falei da MEI lá atrás? Quase toda semana eu falo de MEI. Aqui no nosso negócio a gente trabalha forte o empreendedorismo, você ser autônomo, você puxar a corda. Então não é ficar dependendo de CLT, de alguém te registrar. Então assim, tome a iniciativa, porque tá aqui, isso aqui é mais um pedaço daquilo que você faz, que a gente está trazendo para você, não tem custo nenhum, estou te dando de presente isso aí, tá bom? Lembra, gente, networking, 80% dos seus resultados estão ligados com aquilo que você, com as pessoas com as quais você se relaciona. 80% tem a ver com seus contatos. Então, quanto mais contato, quanto mais relacionamento, quanto mais networking você tem, mais resultados você vai ter. Isso vale para energia solar, isso vale para bancos, isso vale para financiamento, isso vale para tudo. Então, assim, e mais importante do que conhecer alguém é conhecer alguém que conhece alguém. Então, você conhece o Henrique, que fez um contato, fez uma ponte para você. Isso é mais importante do que você chegar. Tem uma regra que fala muito, que eu gosto, que fala assim, você mede o seu nível de relacionamento por quantas pessoas você precisa falar para chegar em qualquer pessoa da face da Terra. É isso. Uma pessoa bem relacionada, ela precisa falar com 4 pessoas para chegar em qualquer pessoa da face da Terra. 4 pessoas. Esse é o poder do network. E aí eu falo para você, quantas pessoas você precisa conversar para chegar em qualquer pessoa da face da Terra? Então,
Essa é a ideia. Qualquer pessoa do mercado de energia solar, qualquer pessoa aqui do Brasil que está trabalhando. Então, provoque esse networking. Combinado? Essa planilha, eu vou chamar ela de networking, para você usar, para você fazer, e ela vai ser muito legal. Tudo bem? Então, use e abuse dela, porque vai ser uma ferramenta para você, uma ferramenta que a gente traz aqui para você ajudar, tá bom? E aí, tem de tudo aqui, tá? Distribuidor, financeira, tem tudo que você tem aí, respondendo as perguntas. Né? Vamos lá! Hoje nós vamos fazer hoje a nossa aula bem interativa. Eu quero que você vai colocando as suas. Eu bati um papo com os meninos, alguns professores que nós temos, né? O Vinícius, o Thiago, o Felipe, né? O Alê está com a gente. Tem muita gente legal que a gente tem conversado no mercado. Tem o Roberto, tem o Eric, são parceiros nossos que trabalham com instalação, que fazem projetos. E conversando com eles, a gente tem uma pauta para trazer para vocês aqui, novidades, coisas que estão acontecendo. E uma das pautas era, vamos trazer algumas coisas que o pessoal faz errado. Então, erros de instalação. Os erros mais comuns que os instaladores de energia solar fotovoltaica cometem, ou os projetistas, ou dos projetos fotovoltaicos, né? São os erros mais comuns. Eu vou trazer para vocês alguns que a gente mapeou, e eu vou pedir para você, depois você vai me ajudar. Você vai colocar os erros que você já tem visto, o que você tem olhado no mercado, e a gente vai contribuir com essa lista aí. Eu acho que nossa aula não vai acabar hoje, porque tem coisa pra caramba que eu vi aqui. Não tem problema, deu o nosso horário, a gente segue a vida, mas a gente trouxe algumas coisas aqui para trazer para você, para que você possa usar no seu dia a dia e evitar, né? Lembra que uma das sabedorias que nós temos, né? Eu quero até pegar um negócio aqui. Uma das princípios da sabedoria, né? É você aprender com os erros dos outros. Então, guarda isso. Melhor é aprender com os acertos, né? Mas a gente não tem jeito. Seres humanos aprendemos com os erros. Então, você olha o que está errado e você já olha para o seu projeto, faz uma listinha lá e aí você vai tocando. Olha o Aguinaldo falando. Essa ferramenta é muito importante, é mesmo. Home do importado, bem-vindo, importado. Ó, traz placa para nós aí, energia solar, hein? Fotovoltaica. Valdo de Cotia, bem-vindo. Vamos lá. Expedito, Atibaia, meu caro amigo, bem-vindo. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com algumas. E aí você vai falando se você já viu, o que aconteceu, bem legal. Primeiro, um dos erros que a gente viu, e até comento com vocês, com alguns de vocês aí na aula inaugural, a gente fala sobre isso. Inclinação ideal dos módulos. A gente descobriu a importância da geografia. E aí, quando eu comecei a me especializar nisso, eu comecei a olhar a quantidade, o grande erro dos instaladores, dos projetos principalmente, é você ficar aproveitando essa direção do telhado sem usar, e essa foto tem um erro, e eu quero que depois, lá no final, você coloca para mim, qual é essa foto aqui tem 2 erros, e eu quero que vocês coloquem para mim aí quais são os erros dessa foto, tá bom? Tem um erro gravíssimo aí, e tem um outro erro que não é tão grave. Eu quero que você coloque aí qual é o erro dessa foto, por favor. O grave. E vai colocando aqui enquanto a gente vai conversando. A maioria, um dos erros, que é exatamente ficar aproveitando a inclinação do telhado, sem considerar essa história geográfica, né, do eixo da instalação. Lembra que o Sol nasce no leste e ele se põe no oeste. O ângulo ideal de instalação das placas é 40 graus face norte. Exatamente. Por quê? Porque o Sol faz isso aqui, ó. O Sol faz isso aqui. Então, e a maioria das pessoas olham, pega lá e fala, não, mas eu vou colocar nesse telhado aqui e aproveitar a estrutura do telhado. E pode estar errado, porque aí você vai ficar 25 anos gerando um potencial menor, tá bom? Então, o Real já colocou aqui, ó, não está virado para a face norte.
Você não sabe se é face norte ou não. Eu coloquei uma bússola aqui só de referência. Claro que eu já disse que a história da face norte tem um problema grave aqui. Uma chaminé no meio, tem uma energia com chaminé. Tem um mais grave aí que vai estar lá no final. No último eu vou explicar qual é. Se ninguém falar, no último eu vou explicar qual é o erro dessa foto aqui. Então, guarde isso, tudo bem? A inclinação é sempre fácil, não é sempre, recomendável, altamente recomendável, para você aproveitar toda a radiação, tá? Toda horas de sol pleno. Lembra do HSP que a gente falou lá? Horas de sol pleno. Para você usar, para você aproveitar isso, a inclinação ideal é isso. Aqui na América do Sul, face norte, 40 graus, né? Tem gente que fala 25, 30, 40 graus, mas face norte, para você poder pegar toda a radiação do sol. E aí, se você começar a olhar, você vai ver que tem muita instalação instalada para o lugar errado. Isso é um grande problema, porque você aproveita, não quer gastar, aquela história do... Senhores, o padrão, eu vou falar isso algumas vezes nos próximos erros, mas guarda isso. Mesmo assim, uma instalação fotovoltaica, vocês sabem disso. O ticket médio é 30, 35 mil reais de ticket médio. Gente, não é um ticket baixo. Para você fazer um negócio, você fala, poxa vida, eu vou ficar 30 anos, 25 anos gerando 50% da energia. Menos do que eu deveria. Então, guarda isso. A gente precisa fazer a estrutura certa, entender. E você vai ver que um monte de gente acaba não olhando. E guarda um nome aí, que a gente vai falar semana que vem. Semana que vem, que é uma das pautas que os meninos trouxeram, piranômetro. Depois você vai ver o que é. Tá? O que é o piranômetro? Pensa que o piranômetro ele vai ajudar, e tem mais 3 equipamentos que podem nos ajudar, a questão da inclinação, da distribuição e etc. Tá bom? Então, guarde isso que a gente vai falar um pouco aqui. Ó. Sem espaço para manutenção, não tem espaço para fazer a troca, não deixou espaço. Ah, vocês estão ligados. Vamos ver se é isso aí. Obrigado, Ale, Micael, Josimar. Vamos ver se vocês estão ligados aqui mesmo. Então, vamos lá. Né? Guarde isso, tudo bem? Face norte, 40 graus é o ideal. É óbvio. Eu posso, Henrique, instalar para outro lado? Posso. Só que eu preciso, primeiro, negociar isso com o cliente. Segundo, contemplar isso na minha planilha, no meu cálculo, no meu dimensionamento, para eu ver se esse sombreamento, qual é a perda dele, e fazer um comparativo, ou de estrutura, ou de correção da estrutura para você mexer. Pronto. Isso tem que estar contemplado lá no seu orçamento. Tem que estar contemplado lá no seu dimensionamento. Então, guarde isso. Eu estou gostando, vocês estão ficando bom nesse negócio, viu? Eu estou gostando dos comentários aqui. Mas eu vou deixar ele para o final. Aqui. Tudo bem? Cuidado com isso. Esse é um dos principais erros, tá? Hoje, um pouco menos. Graças a Deus, as empresas estão ficando mais profissionais, né? Mas... no interior, principalmente, às vezes a pessoa está lá, ela acaba usando a inclinação sem fazer a maneira correta. Aí entra o brasileiro, né? Desculpa eu com os nossos brasileiros, mas eu já deixo você... Você vai olhando as fotos e já vai colocando para mim qual é o erro, combinado? Porque aí a gente vai ficar deixando a aula mais dinâmica. Você bate o olho na foto e já escreve para mim o que está errado nessa foto aqui, tá bom? Porque aí acontece... Alguém está aqui, estava para distribuir para os 2 lados do telhado, exatamente. Como vai fazer a manutenção por cima das placas? Gostei. Placa faltante onde está a chaminé. Ó, o Julião está com os olhos. Estou gostando do olhar de vocês. Henrique, se o cliente já tiver energia solar, mas se o cliente quiser aumentar a potência, precisa fazer todo aquele processo de orçamento. Elivaldo, te dou a dica de uma das aulas que a gente falou, acho que foi semana passada, né? De zero grid, tá? Para você entender um pouco. Teoricamente, sim, você precisa fazer uma nova homologação. Se você for fazer a potência, pela lei, pela norma, você tem que fazer uma nova homologação. Mas eu trouxe aqui uma alternativa do zero grid que pode ser estudada para você poder olhar lá. Mas aí precisa ter o inversor correto e tal, vale a pena. Dá uma olhada na aula, mas
a gente pode conversar mais trabalhando. Ó, estrutura forte, frágil. Se der uma ventania, vai tudo virado, professor. Fábio, é isso aí, ó. O cara tentou corrigir o ângulo, nesse caso aqui. Pela sombra da chaminé já dá para ver os ângulos. Exatamente. Então, o cara tentou corrigir o ângulo do telhado. Você viu? Ele percebeu que o telhado estava errado. Aí ele falou, opa, peraí, vou corrigir. Mano, mas dá uma olhada na estrutura que o cara criou aqui, senhores. Honestamente, vocês acham que essa estrutura aqui aguenta? Vai lá no... Vai um ventinho que deu... Uma chuvinha que deu em São Paulo aqui em dezembro, leva tudo isso aqui. Pega qualquer vento mais forte que faz, destrói toda a estrutura. Olha só o nível que esse cara fez. Olha só, gente. Lembra aquela história do barato sai caro? E energia solar, senhores, isso é fundamental você levar em consideração. Não faça trabalho porco. Olha só, olha o gancho da telha, olha a estrutura que o cara colocou aqui. Ele quis fugir do telhado e fazer um puxadinho e fez uma lambança, entendeu? Cuidado com isso. A inversão inadequada dos motos. Eu fiz certo, né? Ó, o Fábio falando. É isso, Fábio. A bússola tem o piranômetro, que vocês não falaram ainda. Ninguém falou do piranômetro aqui. Mas tem a bússola, que é importante, né? Mas tem alguns equipamentos. Eu vou falar semana que vem sobre equipamentos que existem para ajudar na curacidade de energia solar. Estou dando spoiler da aula da semana que vem, tá bom? Pronto. A gente fez um brainstorming aí. Foi bem legal com os professores e a gente vai trazer várias ideias para vocês. Muito peso na estrutura, Micael. Exatamente. Então, cuidado, senhores. Quando você for olhar a estrutura, tem que olhar a quantidade de placa, o peso da placa, entender a estrutura correta, não inventa. Por isso que eu falo para vocês, dentro do kit já vem a estrutura. Então você vai lá comprar na Aldo, vai comprar na Soul Energy, vai comprar na Sysys, vai comprar na Bell Energy, vai comprar na Ettore, vai comprar na Mazei, vai comprar na Gol Solar, vai comprar na Cooper, esqueci agora, Cooper, esqueci o nome, me lembra aí? Deu um branco agora. Cooper alguma coisa. Pronto. O kit já vem. Você não precisa saber, você não precisa ser especialista em estrutura. Guarda isso. Só não inventa. Nós temos aqui dentro da plataforma, nós fizemos comparação com todos esses fornecedores que eu falei. E exatamente no kit já vem toda a estrutura pronta. Não inventa moda, velho. Pega a estrutura certa. Tem estrutura para telha colonial, para telha portuguesa, para telha Brasilite, para laje. Você tem os ganchos corretos. Se você não souber, pede ajuda, grita, não inventa moda. E vou falar uma coisa aqui, ó, um erro que está embutido dentro desse erro aqui, tá? Que não está na apresentação, mas que a gente vê muito, principalmente no começo, o integrador, ou instalador, ou vendedor, não comprar o kit no mesmo lugar das placas, dos módulos. Eu quero economizar. Mas o kit, gente, o kit disso, a estrutura de instalação, ela representa, num projeto fotovoltaico, 10%, no máximo 15%. Ele não é muito, 10%, não é nem 15%, falando aqui, não dá 10%. Ele não é relevante o suficiente para que você fale, eu vou cotar em outro lugar e comprar separado. Cuidado com isso. Isso é um erro grotesco, você comprar o kit, a estrutura, tá, de instalação separado dos módulos. Você vai economizar, desculpa a expressão, burramente, e não vai ganhar. Porque lá o cara já fez um teste, tem uma equipe, mesmo o distribuidor, o cara já sabe qual é a estrutura correta, é você usar os perfis com os ganchos, com os parafusos, para você poder fazer a instalação da forma correta. Senhores, pelo amor de Deus, tá? Vamos tomar cuidado. Olha, o Fábio falou uma coisa legal aqui, ó, né? A limpeza não vai fazer a limpeza dos módulos, exatamente. Já tem gente aqui falando do piranômetro semana que vem, exatamente. Mesmo a limpeza por aqui, né? Fica muito ruim. Eu acho que o cara teve mais trabalho para montar desse jeito porcamente do que fazer da maneira correta. Então,
Guarde isso, tá bom? Cuidado, ele tentou resolver esse problema com esse. E aí o remendo, como dizia minha avó, ficou pior do que o soneto, tá bom? Guarda isso. Bora. Mais uma aqui, essa é do Tiago. O Tiago fala muito sobre isso, né? A história da instalação do inversor. O que acontece com esse inversor? Você vai falando aí, você bateu o olho, você já coloca aí, né? Valendo uns pontinhos aí para quem responder rápido. Então, ó, aqui o Ivaí falou: ó, o primeiro vento já era, exatamente, não tem estrutura nenhuma, né? Não tinha nada. Então, essa é a questão do inversor, né? O que acontece com esse inversor? Olha essa instalação. Esse é um inversor bonitinho, né? Bem feito, né? Tá com os cabos aqui, tá fora do lugar. O cara deve ter gerado, parece até um prédio aqui, né? Parece um prédio, mas o cara conseguiu fazer em algum lugar do passado. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas o problema tá aqui, né, gente? O inversor tá na chuva, na rua, na chuva, na fazenda, né? Não tem nenhuma casinha de sapê aqui para ele. O cara tá na chuva, no sol, não tem proteção nenhuma e ele deixou os equipamentos aqui, tá? A prova d'água não é, né, Ale? Tá claro que não. Então, senhores, cuidado com isso, combinado? Cuidado com o inversor, tem que ter uma estrutura coberta contra a chuva, contra calor, com sol direto. Pensa que ele gera energia em alta tensão, principalmente os strings, a gente já viu sobre isso. Então, chega a passar lá, é alta tensão, uma corrente gigantesca. Ou seja, esse cara fica ali na chuva, ele vai dar problema, ele pode pegar fogo, ele pode queimar, ele pode. Vai dar problema e muito rápido, inclusive, tá bom? Muito rápido, tá? Aqui, ó, tá exposto. Módulos muito elevados, é isso aí. Ah, tá aqui, então o pessoal tá um pouco atrasado com as coisas. Inversor na área livre, sol e chuva. Então, assim, ó, parece. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, Henrique, mas parece óbvio. O óbvio precisa ser dito. A gente está falando, pode ser que em São Paulo isso não seja tão comum, mas você pega um pessoal ali fora de São Paulo, alguns lugares, etc., do interior, a pessoa pode não ter o mesmo cuidado. E às vezes, assim, ó, essa instalação parece até bem feita, tá até bonito, mas tá errado. Estamos falando de equipamento elétrico. E é óbvio que fala, ah, Henrique, mas parece óbvio. Parece óbvio, mas isso é comum. Essa é uma foto verdadeira. Essa é uma foto que existe. Então, assim, senhores, anota aí no seu checklist do que não fazer. Use essa aula aqui como um checklist do o que não fazer em energia solar na instalação, que aí você já ganha metade da solução, sabendo como não fazer, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Essa é maravilhosa. Eu vou ler nos comentários enquanto vocês falam dessa aqui. Módulos muito elevados, o pessoal está mais aqui. O Micael falou de inversor na área de nível de sol e chuva. Expedito, inversor externo, claro, umidade. Não é só umidade, né, Expedito? Chuva, exposição ao sol excedente, tem tudo errado ali, tá? Então não pode fazer, não dá para fazer, tá bom? Umidade aqui, então é isso. Então guarda isso, tá bom? Esse cara aqui, ó, casa do Batman, adorei. Adorei a casa do Batman. É muito bom. Cuidado com a inclinação inadequada dos módulos. Tudo bem? Cuidado com isso. Aqui, óbvio que ficou uma foto mais distante. Se você olhar pela marca, já dá para saber qual é o país que está essa. Pela caixa d'água, a gente já sabe qual é o país que nós estamos falando, tá bom? Senhores, olha a inclinação desses módulos aqui. Não tem padrão na inclinação, tá? Não tem padrão na inclinação. E toda vez, tá aqui, ó, essa é uma regra, é proibido conectar na mesma string, do mesmo MPPT, módulos que estão em diferentes arranjos físicos. Pensa quando eu expliquei para vocês lá, ó, quando eu expliquei para vocês, tá, a questão do telhado, eu coloquei para vocês, a gente falou sobre isso lá quando eu comparo o inversor com o microinversor.
Eu falei para vocês, os inversores strings, principalmente os strings, eles são ligados em série. E como ele é ligado em série, ele acaba fazendo, ele vai deixando, ele trabalha com aquela série e ele obedece aquele padrão, tá bom? Ele obedece aquele padrão de geração de energia. Então, se eu tenho um padrão menor, se eu tenho uma placa gerando menos energia, aquela série ela vai estabilizar a geração de energia naquele padrão menor. Então, ele vai estabilizar para menos. O que vai acontecer? Você vai ter uma perda gigantesca de energia porque você foi combinando o padrão aqui de módulos, né, sem nenhum padrão de inclinação. E aí, ou seja, você vai ter um desarranjo na geração de energia e o seu inversor vai se perder completamente. E a perda de potência que você vai ter no seu sistema é gigantesca. Quando você colocar lá e medir, pegar o aplicativo do seu inversor e começar a medir e fazer a conta do dimensionamento que você fez lá no projeto, lá no dimensionamento, tá? E você colocar, você vai ter um problema gigante. Você vai ver a diferença de perda de 20, 30, 40, 50%, simplesmente porque ele pegou lá uma sequência, uma série de uma instalação e obedeceu por aí, foi por ela, uma série mais baixa, ficou gerando por baixo, e ele vai pegar a pior, né? Lembra que a gente viu lá no módulo? Se você não viu aquela aula, eu falo quando eu comparo inversor string com microinversor, a gente mostra claramente isso, que se tem uma célula com problema numa placa, ele isola aquela série inteira. Olha o tamanho do prejuízo que a gente tem aqui. É proibido conectar na mesma string, tá? Módulos com diferentes arranjos físicos. Você precisa ter a inclinação, você precisa usar um padrão correto. Isso aqui a concessionária arrisca nem aprovar. Mas pode ser que aprove. Lembra que a gente tem vídeo, agora a concessionária fazendo homologação por vídeo. Pode ser que aprove, mas o problema não está aqui, né? O problema está em quem vendeu e principalmente quem instalou e pior, quem vistoriou, né? Tá tudo errado nessa instalação. Combinado? Cuidado com a inclinação inadequada. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Esse tá feio, hein? Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou migrar para o próximo para vocês poderem comentar, tá bom? E aí, eu tô dando umas dicas aqui, mas eu não devia, eu acho. Tudo bem. Fica aí, claro, para vocês. Esse tá feio. Tem um monte de erro nessa foto aqui, hein? Quero ver você. Estrutura inadequada, ângulos inadequados, possíveis áreas de sombreamento. Pior do que o sombreamento, Elton, é a angulação correta, é inadequada. É você estar perdendo potência, você ter desarranjo e o inversor naquela série se perder na leitura e gerar menos energia, tá bom? Essa é a ideia. Padrão meia-lua. Estamos aqui, Luciano, vamos nessa. A própria asa solar pode dar vácuo. Também tem um problema ali de instalação de estrutura, Expedito. Você viu um problema de estrutura lá que eu também vi, tá? E aí a gente faz. Aí a gente vai tocando aqui. Tudo bem? Renato, vou ter um sistema off-grid para montar em Belém, na fazenda do meu sogro. Me ajuda? Para quem que é essa pergunta, Renato? É para mim ou para a equipe? Aí você vai falando aí. Tá bom? Pede ajuda no pessoal aí da sua turma também. Se precisar, tá aqui, ó. Me chama e eu vou com você lá. Tá bom? A gente tem um projeto grande lá na Ilha do Marajó. E a gente está fazendo um negócio lá. De repente, a gente pode juntar e comprar junto para amortizar frete. Dá para fazer um monte de coisa legal. Tá bom? Guarda aí. Manda essa mensagem aí. E a gente fala junto. Tá bom? Senhores. Olha isso aqui. Esse é um grande problema na energia. Essa é uma instalação bonita, hein? Se você olhar, tá muito bem feita. O problema é exatamente o sombreamento dos módulos. Dei uma olhada no sombreamento dos módulos. Vou até deixar aqui, ó, o sombreamento dos módulos da frente. Um módulo está sombreando o outro. Olha isso aqui. Ele não respeitou o espaçamento entre os módulos para poder aproveitar essa energia. E aí, um módulo, dependendo... E aí, assim, pode ser que no face norte esse problema seja menos perigoso. Lembra do face norte aqui, ó? Pode ser que no face norte
esse problema não apareça tanto. Apesar de que, se a gente considerar mesmo no face norte aqui, ó, dá uma olhada nessa trilha aqui. Olha o tamanho da sombra. Lembra do string, senhores? Lembre do string? Ó, vou voltar aqui, ó. Esse cara, o problema dele não é sombreamento. O problema está na inclinação inadequada e o inversor se perder na geração. Aqui é que está o problema do sombreamento. Para mim, ó, essa série aqui tem um problema gravíssimo. Mesmo no face norte, tá? Que eu estou falando aqui, ó, na minha direção do meu ponteiro aqui é o face norte. Tudo bem, mas se esse cara instalou, então, um virado diferente, leste-oeste, acabou, velho. Aqui o sombreamento é mais monstro ainda. Então, ou seja, não respeitou o distanciamento das placas. E está levando na cabeça, tá bom? Não está levando. E aí esse é um grande problema. Senhores, aqui, ó, cadê? Pessoal, falando aqui. Ixi, mano, tem bastante mensagem aqui. Agora eu me perdi. Está tudo errado nessa foto. Essa vai dar muita perca, porque muitos modos na frente dos outros. Aí, ó, pode ter sombra em todas as placas. É isso aí, senhores. Tá claro para vocês o que a gente está vindo, tá? Essa é a ideia do que a gente faz. Tudo bem? Então, guarda isso, assim, ó. Sombra é um problema em geração. Guarda assim. Sombra é um problema. Sombreamento é um problema em geração de energia, tá? Você vai ver a perda dos painéis, tá? Do projeto, e você vai olhar e vai ver assim, o grande problema hoje da energia solar é, principalmente quando você dimensiona e você vai lá na parte prática da instalação, uma série de coisas ficam subdimensionadas. Sombreamento, você pode guardar, já falei outras vezes aqui, a gente falou sobre isso, mas sombreamento depende de muito, ou você vai ter equipamentos, tá? Para você poder medir, nós vamos falar disso semana que vem. Outra coisa, você vai ter que ir lá ter vistoria em loco, velho. Hoje eu tenho visto muita vistoria por vídeo. E aí você olha alguma coisa e não consegue ver. Eu tô abrindo agora a história do sombreamento, tá? Tá claro que aqui tem um problema de sombreamento interplacas. Pronto. Não respeitou o posicionamento. Se você olhar aqui no final, ó, aqui tá bem feito. Ó, aqui parece até que tá ok, apesar de ter algumas coisas aí de distanciamento também. Mas aí eu coloco uma atenção para vocês, outras áreas de sombra. E aí você pega de manhã, por exemplo, eu vi gente que coloca, tem umas casas modernas agora, que estão colocando, a gente fez um projeto recentemente, nós fizemos só a instalação lá, a gente tem algumas equipes que fazem só a instalação. E aí nós fomos olhar o proprietário, ele pôs, agora alguém pode me ajudar com o nome, é como se fossem uns cavaletes, assim, para esconder a placa. Então, ele colocou uns cavaletes aqui, assim, ó. Óbvio que aqui não dá para colocar muito, mas ele colocou aqui do lado uns cavaletes para não ficar muito feio. Então, ele criou uma plaquinha, assim, uma chapa para dar uma escondida nas placas. Esteticamente, era pura estética. Tá vendo essa coluninha aqui, ó? Foi isso que ele fez lá. E a gente foi no projeto lá. Até pedi para tirar foto, mas para mostrar para vocês, mas eu não consegui trazer aqui. Mas quem sabe semana que vem chega a foto aqui que eu pedi lá, mas ninguém mandou. E aí ele colocou essas proteções mais para cá e um pouco maior. O que aconteceu? Dava sombra, velho, nesse módulo aqui. Essa proteção estética estava arrancando 10, 15% da geração de energia. 15% de perda é muita coisa em energia solar, senhores. Num dia, você está falando aí, quase a quantidade de perda do horas de sol pleno, que a gente desconsidera somente no Nordeste, vai 20%, ou seja, quase a quantidade de horas por causa de uma sombrinha que o cara colocou aqui para esconder as placas, esteticamente. Ou seja, eu falei para ele, derruba. Não faz sentido, o cliente vai ficar perdendo. Ou fala para o cliente, você escolhe. Você prefere ficar menos elegante e você ficar com a placa gerando a potência que a gente negociou? Ou eu coloco aqui, ok, eu vou fazer aqui
tem uma perda de 15% adicional no projeto, porque você não tem. Então, assim, senhores, guarda isso, tá? Essa é um problema que a gente teve. Esse é um projeto antigo que a gente fez. Mas eu queria mostrar, estou tentando lembrar as fotos que a gente fez aqui. Mas, então, sombra é um problema que você tem que estudar, né? Às vezes, árvore da sombra, determinados horários do dia. Vizinho, prédio vizinho da sombra. Tem uma série de coisas que tem sombra. Se você considerar essa caixa aqui também, ó, aqui tem sombra. Ó, só aqui já tá dando sombra, você tá vendo? Só aqui, ó, nesse horário aqui, ó, será que eu precisava ter essa série aqui instalada? Essa é a pergunta. Não sei, tá? Quem tem que responder isso é o projetista. Quem tem que responder isso é o cara que fez a homologação, né? Não necessariamente quem instalou, mas a gente precisa negociar, precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Guarda isso. Sombreamento é um problema em energia solar, tá? É sempre um problema. E aí, Henrique, eu posso instalar com sombra? Eu vou dizer para você, pode. Eu já instalei diversos projetos com sombra. Porque o cara não tinha espaço, porque o cara não tinha telhado suficiente, então a gente teve que aumentar o ângulo das placas, tentamos fazer uma distribuição o máximo que a gente conseguiu e consideramos a perda de 10, 12, 15%. E consideramos, mesmo assim, eu fui lá no nosso dimensionamento, descontamos essa perda da sombra que a gente calculou e aí a gente descobriu, a gente considerou e instalamos o projeto com sombra. Tudo bem, não tem nada de errado, entendeu? Desde que seja negociado. Eu não tinha outra opção, ele não tinha outro imóvel, não tinha outro local. A gente tentou trabalhar a questão dos microinversores, com placas maiores para poder aproveitar, né? Os microinversores para não precisar perder em série, para eu ter sombra no inversor e não precisar não descompensar a série do outro. Ou seja, nós tivemos que fazer uma série de manobras para poder compensar essa instalação e reduzir a perda. E tudo bem, está negociado, instalei com sombra. Chega alguém lá, os famosos engenheiros de obra pronta, e vai ficar apontando o dedo. Pô, mas aqui tem, mas o cara não sabe o que está por trás, toda a circunstância. Então, eu não estou dizendo que é certo e errado, desde que você acerte. Essa aqui, tá claro que o cara não tinha muito espaço, apesar de que aqui tinha mais espaço do que aqui. Mas, enfim, a gente não consegue avaliar. O que a gente pode dizer é que ele está perdendo demais. E essa conta aqui, dependendo principalmente da direção do sol, ele pode estar perdendo 50%, mais de 50% fácil. E eu espero que você consiga visualizar aqui, tá bom? Deixa eu pôr uma outra frase, aqui é muito fácil. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Um atrapalhando o funcionamento do outro. As últimas placas já estavam com sombra, mostrei aqui, porque as outras placas estão com inclinação diferente. Solute, você está naquele nosso. Eu vi que tem um pessoal aqui que está com um delayzinho do vídeo. Ele está perguntando de slides anteriores, tá bom? Mas tudo bem. Essa eu não preciso nem falar, né? Ponto. Eu não preciso nem falar dessa aqui, porque essa aqui é muito fácil. Essa aqui eu peguei do Google mesmo, tá? Eu fui lá e falei, mano, essa aí, peguei uma bem feia lá para mostrar para vocês, para poder. E assim, ó. Análise estrutural. Eu já falei essa frase aqui e eu vou repetir. O barato sai caro. Principalmente esses barracões, esses comércios, galpão logístico. Eu pedi, a gente tem uma... Não foi muito forte o que a gente fez lá, mas teve um trinco que deu num galpão logístico. Foi um projeto do Felipe, e o japonês. E ele trouxe para nós aqui, a gente teve que mexer na estrutura. Lá foi mais tranquilo, porque só reforçou, não precisou. Isso aqui foi uma catástrofe, claro. Mas o que eu estou trazendo isso aqui, é óbvio que eu estou exagerando, tem um extremo aqui, essa não é a regra, mas é muito comum assim. Nenhum telhado cai por 4 placas, 5 plaquinhas. Muito difícil, nunca vi isso acontecer. Mas olha o tamanho disso aqui. E aí você vai colocar, e aí assim, mas... E lembra que eu costumo dizer para vocês duas coisas importantes na instalação de um projeto fotovoltaico. Primeiro, é o telhado. A gente falou de estrutura, etc. Segundo, é quadro elétrico, para não pegar fogo.
né? Pega quadro elétrico antigo aí, tem muito problema. E não tenha medo de vender 2 projetos. Não tenha medo. Você que é instalador, vai lá. É óbvio que você tem que criar uma bagagem. Eu sei que não é aqui na teoria é tudo lindo, né? Eu estou aqui no ar-condicionado e é muito fácil ficar criticando e apontando, falando faz e não faz. Eu sei disso. Mas assim, você vai lá instalar, não tenha medo de falar, eu não vou subir. Eu não concordo. Eu não tenho estrutura. Você olha, tem muito telhadista aqui com a gente, muita gente que trabalha com carpintaria, né? E a gente sabe disso. Não tenha medo, você, vendedor, de vender a adequação. Chamar um engenheiro. Pega uma obra aqui. Quantas placas tem aqui, velho? Mano, quantas placas? Se a gente contar aqui, tem mais de 200 placas aqui. É um projeto gigante. Será que a gente não pode colocar um engenheiro eletricista aqui, um engenheiro para medir uma estrutura, trazer um cara especialista para poder testar, trazer, entender o peso, fazer a conta, qual o tipo da telha, o que eu posso fazer? Será que não? Entendeu? E eu vejo muito projeto grande, velho. E assim, ó, e eu vou dizer para vocês, às vezes na febre de fechar, você acaba não olhando esses detalhes. E aí, eu trago isso aqui para você colocar lá no seu checklist, né? No seu checklist de vistoria, e mesmo você que vai vender, ou você vai instalar, você vai ter que ir lá dar uma olhada na obra. Deixa eu ver o que é. E você dimensionar essas coisas é um problema, tá? Então, não tenha medo de colocar um custo de análise estrutural para você poder garantir e respaldar o seu projeto e você poder ter, primeiro, segurança para subir no telhado. Segundo, segurança de que seu projeto não vai dar problema no futuro, né? Porque pensa o tamanho do prejuízo desse negócio aqui. Eu estou falando disso, mas às vezes é um trinco, às vezes é uma quebra, às vezes é um negócio pequeno, não precisa ser gigante. A gente fica aqui falando muito desse tamanho, mas não é. Então, guarda isso nessa história de análise estrutural, tá? Porque aí a gente vem aqui, ó, e faz um negócio, e aí você vai ter que corrigir o sombreamento, vai ter que aumentar a quantidade de módulos, e você acaba se estrepando num projeto super bacana que é para ter ganhado dinheiro e você se perde no tempo e aí você acaba por causa de erro ou de, sabe, de você não ter a coragem de fazer a venda da forma correta. Então, assim, não pegou o telhado, você viu lá que é um projeto grande, você percebe que é uma casa que tem uma instalação antiga, não tenha medo. Coloca lá no seu projeto uma análise estrutural. Tenta achar alguém. Tá aqui, ó. Josimar, tá aqui. Eu trabalho com telhado também. Pronto, pega o Josimar lá, manda o cara olhar, faz uma ideia. Ele vai ter um parceiro que eventualmente precisa dar um laudo, alguma coisa. Se cerque de segurança, de profissionais, para que o seu projeto ganhe tempo, que você ganhe no tempo e que você não perca todo o ganho que você teve num projeto com um problema aqui. A gente está falando de instalador, eu estou falando de vendedor, estou falando de projetista, e muita gente esquece de fazer essa análise, essa vistoria, esse detalhe, e dá problema. Já disse para vocês, o campeão de problema em energia solar é telhado. A telha quebra, vocês sabem disso. Vou subir no telhado, a telha quebra, volta e meia a gente tem problema de ressarcimento de telha, porque aí começa a chover, começa a cair goteira no cliente e tem que mexer porque o instalador subiu. E de novo, né, fica um apelo aqui de alguém que trabalha no pós-venda. Deu pau, pisou na telha, quebrou, grita, avisa. A gente vai lá e troca a telha, velho. Agora o cara quebrou a telha lá e não avisa, a gente não sabe o que aconteceu. Aí só o cliente começa a ligar, dizendo, aí começa a virar um problema, porque aí o cliente manda outra pessoa subir, a pessoa vai lá, quebra mais uma telha, mais outra telha, aí fica com 4 telhas quebradas, e a gente tem que bancar. Entendeu? Por quê? Faltou parceria, faltou ajuste. Então, são uma série de coisas que eu trago para vocês aqui, que a gente vê no dia a dia acontecendo, e às vezes a gente se perde. Tudo bem? Guarda isso para a gente poder fazer aqui. Eu vou ter que encerrar. Tenho vários aqui. Eu vou parar com esse aqui. E a gente vai. Ó, olha o que esse cara fez para dar um puxadinho na estrutura. Olha o caninho do PVC ali que ele colocou para dar uma arrumadinha na casa.
né? Vocês dão risada com isso aqui, mas isso aqui é mais comum do que você imagina. Pode anotar o que eu estou falando, tá? Volta e meia eu conversei, isso aqui foi um brainstorming que a gente fez aqui, um chuva de ideias, de parpite aqui com os profissionais, e eu queria que você fosse colocando aqui coisas que você tem visto, que você viu, vamos colocar, a gente vai continuar semana que vem com os principais erros, e eu vou trazer algumas ferramentas, como que a gente minimiza. É óbvio que isso aqui é um puxadinho, é um improviso, e assim, bateu um vento, velho, isso aqui vai sumir, olha a fiação, olha cadê os eletrodutos, né? A forma correta de fazer a instalação, a excelência do trabalho, tem uma série de coisas que eu acho que falta. Eu sei que está lá na parede, está faltando, não dá para ver tudo isso aqui, mas me chama muito a atenção isso aqui. O cara falou, cerrou o cano, pôs aqui no cano mesmo e vamos ser felizes, né? A gente sabe que tem placas que pesam 20, 22, 23 quilos, né? Você põe 4, 5, 10 aqui, nessa aqui, você vai ter um problema gigantesco de estrutura. Então, cuidado. O que não fazer para você poder... vai anotando aí, né? A gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai falar muito sobre isso, vou trazer uma... Eu trouxe um monte, tem várias aqui que a gente vai conversar. E eu vou te dar uma lição de casa para você ver outras que podem ser também. Dá uma olhada aqui que a gente pode fazer. Você traz aqui para nós, tá? E a gente vai fazendo junto. Parece não, Solute. É um cano de PVC, tá bom? Usando a estrutura errada. A história do barato sai caro, tá? Eu vou baratear na estrutura. Você vai se quebrar, tá bom? E a gente pode dar risada e achar que isso vale inclusive para você lá na instalação, no dia da instalação, um ajustezinho que você vai fazer, um parafuso que você deixa de colocar, um gancho que ficou um pouco frouxo, a gente acaba fazendo vista grossa. Não é só o cano de PVC, tá bom? Guarda isso, não é só isso. É lá em cima, lá no telhado, 5 horas da tarde, vai começar a escurecer, você tá cansado pra cacete, você ficou o dia inteiro em cima do telhado, você nem almoçou porque você quer acabar no mesmo dia para ir embora, então você já tá com a tolerância baixa, você já não tá mais raciocinando do mesmo jeito, você tá ali suando pra cacete, você tá 37 graus, você não aguenta mais, e tá lá, e a mulher é chata lá embaixo, o cachorro late, você olha, você fala, mano, aquele último gancho, aquele último parafuso, aquela última porca, aquele perfil, é aquele lá que vai dar problema. Você deixou de fazer, você não apertou certo, você não encaixou da maneira correta, é ali que o problema vai morrer. É a história da excelência, né? É melhor você ir dormir, descansa, antes de você ir para outra instalação, você volta lá, fala, olha, vem dar mais uma olhada, marca um outro dia e você faz bem feito. Não é só o cano de PVC. É isso que o Solute está dizendo aqui, ó. O sol vai ficar mole, vai desestruturar, é claro que vai acontecer isso. Mas eu tô em Santa Catarina. Desculpa, amigo, Santa Catarina no verão faz 40 graus. Eu já peguei em Florianópolis 40 graus. Esquece isso, tá bom? Esquece esse negócio. Achei que era de bambu. Não é bambu, não. É cano de PVC mesmo. Então, eu estou dando um exemplo do cano do PVC, eu estou indo para o extremo, mas fica aqui a dica de um cara que tem visto que a gente vê problema de instalação. Lembra que a placa não dá problema, senhores. O índice de problema em placa, de devolução de placa solar, se eu falar para vocês que em toda a minha vida em energia solar eu tive dois casos, de todos os projetos que eu já fiz, eu tive um problema de um módulo, que o módulo estava com problema. Um era trincado, e a gente não conseguia saber exatamente qual era o problema, onde trincou, né? No transporte, na instalação, como a gente já recebeu lá e fez, a gente assumiu, na verdade, a gente assumiu o prejuízo. E o outro deu um problema de fato no módulo. Todo o restante foi em instalação. Ou sombreamento, ou cedeu, ou deu um problema, quebrou, ou a ventania soltou, ou o telhado quebrado, ou deu um problema. É isso. O módulo não está funcionando, instalação mal feita, o cara não apertou, gente, o cara não apertou, não fez a conexão correta.
Aí o cara foi lá, só fez o aperto, funcionou. Uma série de coisinhas que a gente viu que é da instalação. 98% dos problemas que a gente tem é na pós-instalação. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Quanto menos mão de obra tem nesse mercado, mais sem noções vão ter fazendo instalação. E aí eu estou dando o exemplo do PVC. E se você olhar, a estrutura é até bonita, vai. O cara fez bem feito, não é de qualquer jeito. Mas vocês acham que isso aqui vai aguentar? Pensa que a gente está falando de um negócio que dura 25 anos, exposto, aberto assim. Então, é disso que eu estou falando. Não é só do PVC, é da excelência na instalação. É você, a última milha, você vai lá e não joga fora. Você faz bem feito até o final, até a última placa. Você vai ver o quanto isso dá de resultado. Tudo bem? Muito legal, né? Espero que vocês estejam gostando, vai ser muito bacana. A gente tem um compromisso de não ter aulas muito grandes, então a gente vai, hoje eu já até passei, porque a gente sempre dá uma atrasadinha ali para esperar o pessoal entrar, mas semana que vem nós vamos continuar, essa aula vai subir para vocês, tá? Essa é a parte 1, depois a gente tem a parte 2, eu já vou subir junto com os lista de fornecedores lá, e a gente vai falando dessas inusitadas instalações que a gente tem, e espero ter contribuído. Faz um checklist, assim, porque às vezes você passa assim, né? Pega cada um dos itens que eu disse aqui, faz um checklist, escreve, fala, deixa eu repensar isso aqui, na sua vistoria, você dá uma olhada, deixa eu ver a sombra, deixa eu ver o inversor onde vai ser colocado, deixa eu ver a estrutura, deixa eu ver como está esse telhado, faz essa conta, deixa eu ver o nível, deixa eu ver o direcionamento desse telhado aqui, faça isso, tá bom? Cuidado com o nível das, né, o perfil que a gente está fazendo das instalações, é fundamental que você cuide disso, tá bom? Muito bom, muito bom. Desejo, semana que vem a gente continua. Fica tranquilo, não fique triste. Eu sei que tem gente triste aqui, mas pensa que a aula tem uma horinha aí para a gente poder, até para não ocupar muito seu tempo aí, você poder fazer suas coisas. Toda semana tem aula, fica tranquilo. Tem o pessoal aqui ficando triste, mas a gente volta semana que vem no mesmo horário e a gente vai continuar falando dos principais erros de instalação que nós temos, tá bom? Sucesso para vocês, uma ótima semana a todos, caprichem, vai atrás, faz seus contatos aí e nós vamos caminhar junto aí, tem muita coisa legal, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e o sol limite, bora!